Olá, tudo bem? Eu sou o professor Palma. Você tem um minutinho para a gente conversar a respeito de direito? Num encontro anterior, num videozinho anterior, eu falei sobre a técnica que nós utilizamos para distinguir as elementares das circunstâncias. Quero agora falar a respeito das circunstâncias. As circunstâncias nós as classificamos em duas espécies, dois grupos diferentes. Nós temos as circunstâncias judiciais, que são aquelas que estão relacionadas no artigo 59 do Código Penal. São apenas 8 circunstâncias judiciais que estão todas enumeradas no artigo 59 do Código Penal. Se a circunstância não está no artigo 59 do Código Penal, então ela não é uma circunstância judicial, ela é uma circunstância legal. E as circunstâncias legais são de espécies diferentes. Quais nós temos, então? Nós temos as qualificadoras, as atenuantes genéricas, as agravantes genéricas, as causas de diminuição ou minorantes e as causas de aumento de pena ou majorantes. Por que é importante distingui-las? Porque cada uma delas vai ser utilizada numa fase diferente na dosimetria da pena privativa de liberdade. Se eu não conseguir distinguir qual circunstância é, como vou saber em qual fase eu vou utilizar? E como distingui-las e o que cada uma delas faz? Explico. As qualificadoras, elas fazem aumentar a pena. E fazem aumentar a pena como? Como elas agem? Como elas atuam? Diretamente aumentando o mínimo e o máximo abstratamente previsto da pena. Então, por exemplo, o homicídio simples tem uma pena que varia de 6 a 20 anos. Mas se o homicídio for qualificado, por exemplo, pelo motivo fútil, ou pelo motivo torpe, ou pelo uso de explosivo, ou pela asfixia, a pena do homicídio passa a ser de 12 a 30 anos. Percebam que a qualificadora atua diretamente no mínimo e no máximo, abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora. E as agravantes genéricas, vamos por elas. As agravantes genéricas estão previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal. Esse rol é taxativo, são só aquelas que lá estão. São chamadas de agravantes genéricas porque se aplicam a todos os crimes, por isso genéricas, né? São só aquelas do 61 e do 62. E as causas de aumento de pena ou majorantes? As causas de aumento de pena ou majorantes nós encontramos na parte geral do Código Penal, na parte especial, na legislação penal especial ou extravagante. As causas de aumento de pena também determinam ao juiz que aumente a pena. Mas elas dizem quanto o juiz deve aumentar, por fração. Então veja, nós temos as qualificadoras, que fazem aumentar a pena atuando diretamente no mínimo e no máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora. Nós temos as agravantes genéricas, que estão no artigo 61 e 62 do Código Penal, que dizem que ao juiz, sinalizam ao juiz que ele deve aumentar a pena, mas não dizem quanto. E nós temos as causas de aumento ou majorantes, que determinam o aumento da pena e dizem quanto ao juiz por fração, 1/6, 1/3, metade, o dobro. Nós temos ainda as atenuantes genéricas, que estão no artigo 65 e 66 do Código Penal, e aqui o rol é meramente exemplificativo, porque o artigo 66 diz que o juiz pode observar qualquer outra circunstância, além das previstas na lei, anteriores ou posteriores ao crime, e que ele entenda devam levar a uma diminuição da pena. Essas atenuantes genéricas são chamadas genéricas porque se aplicam a todos os crimes e sinalizam ao juiz que ele deve diminuir a pena, mas não dizem quanto. Por outra via, nós temos as causas de diminuição de pena, que podem ser encontradas na parte geral do Código Penal, na parte especial e na legislação penal especial ou extravagante, e que dizem ao juiz que ele deve diminuir e informam quanto por fração. 1/6, 1/3, 2/3, metade. Tudo bem? É assim que a gente distingue. Vamos colocar aí, na hora da dosimetria da pena. Então, as circunstâncias judiciais o juiz vai utilizar na primeira fase para fixar a pena base. Se houverem qualificadoras, serão utilizadas também na primeira fase, porque alteram o mínimo e o máximo abstratamente previsto. As atenuantes e as agravantes genéricas serão utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, para o juiz fixar aquilo que a gente chama de pena intermediária ou pena provisória.
E as causas de diminuição e as causas de aumento, que vão mandar o juiz diminuir ou aumentar e vão dizer quanto por fração, o juiz vai utilizar na terceira fase da dosimetria da pena. Como é que a gente sabe disso? Está no artigo 68 do Código Penal. Dá uma olhadinha lá. Valeu? Eu espero que você tenha conseguido entender. Mais para frente eu volto com outro videozinho para explicar mais um pouco da dosimetria da pena. Valeu? Obrigado. Até mais.